Olá, meus caros, mais um comentário aqui no Conteúdo Edificante. Deixe seu like e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é um assíduo leitor da Palavra de Deus, você já deve ter lido uma passagem muito interessante acerca do profeta Eliseu, que se encontra lá em 2 Reis 2, 23, 25. Passagem esta que é relatado um fato inusitado e até de uma certa maneira mal interpretado por muitos, pois ali descreve a história de Eliseu, de um momento na sua vida em que ele estava caminhando e veio um grupo de jovens, 42 no total, estavam aqui quase que perseguindo o mesmo. E a Bíblia nos diz que eles zombaram de Eliseu, chamando-o de careca ou calvo. E ele orou a Deus, e veio duas ursas e despedaçou ou destruiu com aqueles jovens. Claro, vieram todos a óbito. Aqueles que são céticos utilizam essa passagem para dizer que Deus é carrasco, mas eles analisam um ponto isolado. Um texto fora do contexto vira pretexto, porque se você for analisar do capítulo 2, do versículo 23 ao 25, com atenção e até antes, os versículos anteriores, você vai perceber uma coisa muito interessante, que não foi o motivo simplesmente porque chamaram Eliseu de calvo, mas foi por conta de uma perseguição, de algo muito maior. E por isso, a tese que diz que Deus é um carrasco porque castiga pessoas por coisas irrelevantes, por brincadeiras, por coisas banais, é uma farsa, é uma balela. Não é isto. É uma má interpretação desse texto. Porque, na realidade, os jovens, os 42, queriam fazer mal para Eliseu, ao ponto deles zombar também do seu exercício ou ministério profético. Quando eles dizem sobe calvo, não era para Eliseu subir uma montanha, mas eles estavam se referindo ao seu antecessor, Elias, que subiu na carruagem de fogo, querendo dizer, agora para se livrar de nós vai ter que subir, porque senão nós vamos fazer mal a você, vamos bater ou cometer algum tipo de violência contra você. E no desespero, Eliseu sozinho, no meio de 42, né? No meio de um ato covarde desse, o que lhe restou a não ser pedir a providência divina? E por isso que eles foram devorados. Não foi pela questão simplesinha do careca. Mas por que eu trouxe essa história? Ou trouxe essa história, né? Porque agora recentemente nós tivemos uma notícia que, vamos colocar aí um lunático, acabou entrando dentro de uma igreja dita cristã ou protestante e acabou desferindo facadas contra membros que estavam no culto, alegando que o pastor ou a referida denominação seria racista. Foi isso que ele disse na delegacia. E esse caso, o episódio, aconteceu no interior de Goiás. Aconteceu numa igreja chamada Jesus Cristo dos Últimos Dias, ou seja, Igreja Mormon. A palavra Mormon vem de um livro que o sujeito chamado Mormon fez. E por isso apelidam essa igreja, Jesus Cristo dos Últimos Dias, de Mormon, que foi fundada por Joseph Smith em 1800. Lá vai cacetada. E tem várias crenças, inclusive realmente de racismo. Quando Joseph Smith acabou morrendo e veio seu sucessor, este até 1978, ou as pessoas com esse pensamento desse novo sucessor aí, ou novo líder dessa instituição, tinham essa ideia equivocada racista. Inclusive não nomeavam ministros para sua instituição que eram afrodescendentes, porque taxavam que esses estavam sofrendo o malefício de Deus, ou que a
própria condição de negro já era um pecado, já era de fato uma maldição de Deus. E o sujeito que falou que era por conta de racismo, não foi só por causa disso, foi por causa dele ser careca. Porque ele ouviu alguma pregação na internet ou ouviu daquela instituição que estava pregando também com relação ao racismo, né, ao racismo e também à calvície. E por isso que ele acabou cometendo esse crime. E aí você julgue os dois casos, o caso de Eliseu e o caso desse sujeito. Qual dos dois está certo? Né? Parece até uma nova ressignificação ou a mesma coisa depois de um tempo. Né? Parece que repetiu-se a história. É claro que alguns pequenos detalhes diferentes. O camarada se sentiu ofendido por outras pessoas de uma instituição ou a liderança ter falado de racismo. Ele não era negro, mas não só por conta disso, foi por conta da calvície. Eliseu, porque estava acuado, clamou a Deus e Deus pelejou. Veja, num lado, o servo de Deus não fez a justiça com as próprias mãos, foi o próprio Deus que fez. Nesse caso, o sujeito, ainda que tivesse certo, ainda que a instituição pregasse contra os negros, né, e fosse racista ou também fosse contra os calvos, os carecas, que segundo o ditado é o que elas mais gostam, é dos carecas que elas gostam, ele teria, se fosse homem de Deus, deixado na mão do próprio, mas não, fez com as suas próprias mãos. Curioso isso, né? Parece a repetição da história. Veja só, que fato lamentável. 4 pessoas dessas foram feridas, uma em estado grave. Realmente está se banalizando as coisas. Deus agiu para livrar Eliseu. No caso deste, o sujeito agiu por motivações externas, de convicções dele próprio e, obviamente, fora da lei, tanto divina como dos homens. Então, todo cuidado é pouco, porque nem tudo que pensamos ou achamos que é certo, ou até mesmo que seja certo, não se deve fazer, porque é dos céus que vem a justiça, é dos céus que vem de fato a solução de todos os problemas e a reparação de todas as injustiças. Pensamos nesse sentido. Deus os abençoe. E depois dizem que Deus é carrasco, né? Nesse último caso, Deus nem agiu, foi a própria pessoa. Será quem que é carrasco? É para pensar. Até mais.